Olá, irmãos, graça e paz, louvado seja Deus, bom dia. Tudo bem com você? Tudo bem com sua família? Espero que tudo esteja bem. Dando continuidade à leitura da Bíblia, nós vemos aqui que Davi vai enfrentar, grandes dificuldades, agora que ele está como um fugitivo, saindo de Jerusalém, com pano na cabeça, muito triste, com choro. Algumas pessoas de Israel com ele, também chorando muito, e Absalão vindo para Jerusalém, sendo proclamado rei em Hebrom. Então, realmente é um tempo desafiador. Então, nós vamos ver aqui que Davi ainda vai sofrer muitas coisas, né? As consequências do seu pecado vão lhe perseguir. E ele, como comentei ontem, ele entrega a Deus, né? Ele se consagra a Deus. Então, é importante nós, quando estivermos passando momentos difíceis, nós nos consagrarmos a Deus e nós nos entregarmos a Deus. Amém? 2 Samuel, capítulo 16, versículo 1, diz assim: Tendo Davi passado um pouco além, dobrando o cimo, eis que lhe saiu ao encontro Ziba, servo de Mefibosete, com 2 jumentos albardados e sobre ele 200 pães, 100 cachos de passa, 100 frutas de verão e um odre de vinho. Perguntou o rei a Ziba: Que pretendes com isso? Respondeu Ziba: Os jumentos são para a casa do rei, para serem montados, o pão e as frutas de verão para os moços comerem, o vinho para beberem os cansados no deserto. Então disse o rei: Onde está, pois, o filho de teu senhor? Respondeu Ziba ao rei: Eis que ficou em Jerusalém, pois disse: Hoje a casa de Israel me restituirá o reino de meu pai. Então disse o rei a Ziba: Teu é tudo que pertence a Mefibosete. Disse Ziba: Eu me incline e ache eu mercê diante de ti, ó rei, meu senhor. Tendo chegado o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu o encontro. Eis que dali saiu um homem da família da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera. Saiu e ia amaldiçoando. Atirava pedras contra Davi e contra todos os seus servos, ainda que todo o povo e todos os valentes estavam à direita e à esquerda do rei. Amaldiçoando, dizia Simei: Fora daqui! Fora, homem de sangue, homem de Belial! O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, cujo reino usurpastes. O Senhor já o entregou nas mãos de teu filho Absalão. Este agora, na tua desgraça, porque és homem de sangue. Então Abissai, filho de Zerua, disse ao rei: Por que amaldiçoaria este cão ao rei, meu senhor? Deixa-me passar e tirar-lhe a cabeça. Respondeu o rei: Que tenho eu convosco, filhos de Zeruia? Ora, deixai-o amaldiçoar. Pois, se o Senhor lhe disse: Amaldiçoa Davi, quem diria: Por que assim fizeste? Disse mais Davi a Abissai e a todos os seus servos: Eis que meu próprio filho procura tirar minha vida, quanto mais ainda esse benjamita. Deixai-o, que amaldiçoe, pois o Senhor lhe ordenou. Talvez o Senhor olhará para a minha aflição, e o Senhor me pagará com bem a sua maldição neste dia. Prosseguiram, pois, o seu caminho, Davi e seus homens, também Simei e ao longo do monte, ao lado dele, caminhando e amaldiçoando, e atirava pedras e terra contra ele. O rei e todo o povo que ia com ele chegaram exaustos ao Jordão e ali descansaram. Então nós vemos Davi numa peregrinação, numa jornada, e vai aparecer aqui Ziba, né? Aquele servo que Davi perguntou: Olha, tem alguém da casa de Saul que eu possa ser benevolente com ele? Ele disse: Tem. Saul tem um neto chamado Mefibosete, ele é filho de Jonatas, e ele vai enganar Davi aqui, porque ele vai se apresentar diante do rei. Ziba era um oportunista. Você já encontrou pessoas oportunistas na sua vida? Elas estão em vários lugares, elas aparecem e somem. Quando a oportunidade surge, ela aparece diante de você, querendo galgar alguma mercê, algum favor, né? Mas através de engano. Então, ele prepara os jumentos, traz aqui
frutas de verão, traz aqui vinho, né? E o rei, quando encontra com ele, pergunta e ele faz aquele somebody love, né? Ele dá toda aquela conversa. E o rei vai perguntar também para o Mefibosete, onde está, pois, o filho de teu senhor? E Ziba vai dizer assim, eis que ficou em Jerusalém, pois diz, hoje a casa de Israel me restituirá o reino de meu pai. Então disse o rei a Ziba. Davi, enganado por Ziba, vai dizer que tudo que pertencia a Mefibosete agora pertence a Ziba. Cuidado, né? Às vezes nós somos enganados e quando somos enganados tomamos decisões que não são tão coerentes. Vocês vão ver quando nós formos comentar o capítulo 18, vocês vão ver que Ziba, o capítulo 19, que Ziba enganou Davi, né? É interessante nós observarmos aqui que Mefibosete, ele era aleijado dos pés, então ele era dependente dos outros. E é interessante que quando o rei volta, porque Davi vai retornar, amém? Essa situação aqui é apenas passageira. Deus havia prometido a Davi e a sua descendência, e nessa descendência não constava Absalão, amém? Então Davi vai voltar. Aparece aqui, né, Simei, diz que ele é da família de Saul, e ele começa a amaldiçoar, olha que coisa, e a jogar pedras em Davi. E é interessante, porque Abissai, um dos valentes de Davi, que a Bíblia diz que ele era filho de Zerua, ele diz assim, por que amaldiçoarei este cão morto ao rei meu senhor? Então, Simei, ele pensa que está numa situação confortável, porque Davi agora está pranteando, Davi agora está meio que enlutado, triste, e ele começa a jogar pedras, ele começa a amaldiçoar, mas na verdade Simei era um cão morto. Você já viu pessoas que são como cão mortos, ou seja, eles não produzem nada na vida, eles não fazem nada na vida, eles não têm nada na vida, mas eles sentem-se no direito de lhe amaldiçoar, de jogar pedras em você. Você que construiu muito, você que já fez muito, você que já andou muito. Pessoas que não vivem para Deus, você vive para Deus. Pessoas que não têm experiência com Deus, você tem experiência com Deus. Pessoas que não sabem para onde estão indo, você sabe para onde está indo. Mas por causa do momento difícil que você está enfrentando na sua vida, às vezes até consequência de sementes erradas que você plantou no passado, ou por causa de um ataque do diabo, né? Ou porque está no mundo mesmo. Jesus disse, enquanto estivermos no mundo, nós iríamos passar por aflições, mas em meio a tudo isso nós tivéssemos bom ânimo. Nós vemos aqui que Davi, mesmo triste, ele ainda confia no Senhor, amém? E ele diz até uma coisa interessante, ele diz assim, ora, deixai amaldiçoar, pois se o Senhor lhe disse, amaldiçoa Davi, quem diria, por que assim fizeste? Então Davi, ele não está preocupado com o que os outros estão falando. E o meu conselho é, não se preocupe com o que os outros estão falando, amém? Não vale encantamento sobre as nossas vidas, maldição não vale sobre as nossas vidas. Nós só precisamos entender o momento que nós estamos vivendo, né? E fazer com que os nossos olhos não sejam tirados do Senhor. A nossa esperança não seja tirada do Senhor. Davi ainda vai dizer aqui no verso 11, ei que meu próprio filho procura tirar minha vida, quanto mais ainda este benjamita. Deixai-o, que amaldiçoe, pois o Senhor lhe ordenou. Isso não é verdade, mas Davi, ele estava muito tranquilo com relação a isso, porque aqui no versículo 12 ele vai dizer assim, olha, talvez o Senhor olhará para a minha aflição e o Senhor me pagará com bem a sua maldição deste dia. Oh, glória a Deus. Um homem que teme a Deus, uma mulher que teme a Deus, sempre vai saber, o Senhor, ele é por mim. E se ele está comigo, quem será contra mim? Apenas um momento que eu estou vivendo, é apenas uma situação que está passando, e isso é passageiro. Eu confio minha vida a Deus, eu consagro minha vida a Deus, eu espero do Senhor, né? O que as pessoas estão falando de mal, quem sabe, né? O Senhor olhará para a minha aflição e pagará com bem. Com certeza o Senhor pagará por bem, amém? Quando nós nos humilhamos, o Senhor nos exalta. Quando nós confiamos em Deus, Deus, ele verdadeiramente cuida de nós. E hoje fica esse ensinamento, que eu e você possamos ser como Davi, alguém que apesar dos erros, consagra a sua vida a Deus, confia em Deus e entende
os momentos da vida pelo qual está passando. Amém? Hoje à noite nós temos o nosso culto de celebração. Queria convidar você para estar conosco. Nossa lista de presença encontra-se aberta, você pode enviar o seu nome. Se você não mora em Campina Grande, pode assistir através das redes sociais. Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até amanhã.